Bem-vindo ao programa de perguntas e respostas. Não deixe de fazer suas perguntas embaixo desse podcast, hein? Faça a pergunta. Não deixe de se inscrever e pedir para a galera se inscrever e mandar para as pessoas que vocês gostam que podem ter interesse, porque nós já estamos quase chegando no din-din. Faz aí a pergunta, Zezinho. Perfeito. Você teria algum surfista profissional favorito? Não, dizendo assim, eu já tive muita... Tenho ainda muita admiração por Andy Irons, que se foi, porque foi o cara que na época desbancou Slater e fez Slater sair da aposentadoria que ele tinha tentado na época, né? Então ele foi um cara marcante nesse sentido, e porque faleceu muito cedo, né? Ainda com chances de ser campeão mundial. Mas para mim, favorito nesses termos, não. Eu até hoje gosto de ver muito Kelly Slater, porque é um cara de 50 anos, que ainda dá pau em caras de 18, 19 anos, com os aéreos que eles dão, e um cara que conseguiu manter 30 anos, 40, dando aéreos, sem perder a pose, se ganhando baterias e ficando... Eu tenho ele como um favorito, assim, como uma coisa sub-humana. Mas favoritos em termos de campeão de surf você não pode ter, porque no momento que você tiver um favorito, você vai vacilar nas notas. E você pretende entrevistar algum surfista famoso ou fazer alguma entrevista à distância ou em inglês? Rapaz, essa eu achei interessante, porque, olha... Todos os caras entrevistados aqui são surfistas famosos, né? De Maurício Abubaque, que foi campeão baiano muitos anos, Riltinho também, que fizeram história no Brasil e no exterior, né? Os caras que participaram do Brazilian Nuts, o único evento de brasileiro. Todo mundo que está sendo entrevistado aqui, Carlão, Maurício Abubaque, Riltinho, Vinícius, eles todos já foram famosos, ou para nós que conheceram, continuam famosos. Em termos de famosos atuais, com certeza nós traremos. Eu ainda não fiz o experimento de trazer esses surfistas para cá, porque eu quero que eles estejam passando pela Bahia. Os Mad Dogs, que para mim são os maiores nomes do surf baiano em todos os sentidos, já me escreveram, tanto Danilo, né, que eu tive que conversar com ele no falecimento de Tiari. Eu conversei com ele indo para o Havaí, e lógico que ele já se apresentou antes disso ter acontecido, como querendo fazer o podcast comigo. O Yuri também, que eu conversei semana passada, Yuri Soledade, um dos maiores nomes da Bahia disparado e do mundo, né, também me disse que quer vir fazer o podcast. Então todo mundo famoso que passar por aqui, Geraldo Cavalcante parece que vai fazer um podcast comigo quando ele vier aqui para Salvador, e vai ter muita coisa nesse podcast do Geraldo. Então, vou tentar trazer, se eu ver alguém famoso aqui, com certeza eu gostaria de entrevistar também, da nova geração, porque só tá vindo lenda da velha aqui. Agora, trocando completamente de tópico. Entre as evoluções das pranchas de surf, quais você sentiu que mudou mais o esporte? Essa é difícil também, mas nos anos 70, a gente surfava com uma prancha 7 pés, que quer dizer, um pé são 33 centímetros, né? E um pé são 12 polegadas, né? Uma polegada. Então, 12 polegadas equivale a 33 centímetros, que corresponde a um pé. Quando a gente diz 6 pés, são 6 vezes 33 o tamanho da prancha, certo? Então, 6 pés... dá mais 7 pés, 2 metros, 1,98 m. A gente surfava com pranchas 7 pés a 8 pés, que eram quase 2 metros de tamanho. E aquelas pranchas de 2 metros, fora ser muito pesadas, a gente levou quase uma década surfando com pranchas grandes demais, pesadas demais,
e com uma quilha só, que dificultava todas as manobras que a gente vê hoje. Aéreo 360 era praticamente impossível na época que a gente começou. Então as manobras eram bater o role, que a gente dava uma subidinha na prancha e caía. Era um catback mais fraco, o cara completar o catback. Então o cara fazer 3, 4 catbacks, etc. Quando a gente saiu das pranchas one quilha, a gente foi para uma prancha muito pequena. A gente foi para pranchas biquilha, né, que fazia a prancha ficar muito mais solta, porque não tinha a quilha do meio, né, que faz a prancha, e as quilhas eram menores, mas a prancha ficava solta demais. Então aquelas 2 quilhas ali, para mim, foi um avanço fantástico na época, porque todos nós começamos a dar 4, 5, 360 numa onda, entendeu? A gente tinha só que segurar, você não conseguia fazer as manobras muito forte, porque a prancha derrapava ou você tinha que usar muito menos força para fazer as manobras, né? Mas eu acho que a biquília abriu as portas para você fazer tudo, para você dar aéreo, para você dar um snap muito forte e conseguir voltar para a onda, né, e todas essas coisas. E depois, né, que a gente abriu esse leque, a gente viu que a biquília não dava para ondas muito tubulares, para ondas muito fortes, para ondas muito rápidas. Ela ficava faltando alguma coisa. Até que o Simon, né, da Austrália, lançou a Thruster, a Trifin, a 3 quilhas, mais ou menos em 81, eu acho, de 80 para 82. Começaram a surfar com triquilhas no lugar das biquilhas e da uma quilha. E a triquilha ficou até hoje, né? Você vê, existe aí uma variação para 4 quilhas, já para tubos e tal, que é uma biquilha com mais 2 quilhas atrás, e que também é uma prancha mais segura que a biquilha e dá para você fazer as manobras que você faz. Mas eu acho que a grande evolução em termos de você fazer as grandes manobras que o pessoal faz hoje, de você dar os drops muito atrasados e conseguir ficar na prancha, foi mais da triquilha mesmo, principalmente para tubo e para pegar velocidade para os aéreos. Aproveitando, você poderia explicar o nome de algumas pranchas? Por exemplo, vocês comentaram prancha fish, ganzeira e towing board. Rapaz, olha, a ganzeira é qualquer prancha, uma prancha 8 pés, de 2,5 metros, seja o que for. Ela é uma ganzeira para um menino pequeno, para um menino de 10, 12 anos. Mas para a gente, as ganzeiras se refere gun, quer dizer revólver em inglês, né? Mas gun quer dizer também prancha grande. Então, ganzeiras são as pranchas que meus filhos, que a gente usou para pegar o Aimea. São pranchas 9 pés de tamanho, né? Entre 9 e 10 pés de tamanho, a maioria delas tem. Você transforma aí um pé em 33 centímetros, são 9 vezes 33. 3 metros. Isso, são pranchas de 3 metros ou um pouco mais de 3 metros, né? Algumas mais pesadas, quando a onda é forte demais, como o Jaws. Outras mais leves, se a onda tão grande não tiver essa força toda. Mas a gente usa ganzeira, são pranchas grandes de 9 pés. Todo stand-up não deixa de ser uma ganzeira, aqueles maiores. E qual foi a outra? Fish. Fish, rapaz, fish simplesmente é um rabo de peixe, né? É aquele formato de rabo de peixe, mas existe algumas diferenças. Tem o fish tail, que é só, e tem umas pranchas fish, que são mais redondinhas com o rabo de peixe atrás. Mas fish praticamente é só um rabo de peixe, aquela forma afundando para frente com 2 pontas, né? Eu vou ver se eu consigo ilustrar isso no podcast com imagens, né? Mas é isso aí, é um formato de peixe, ou uma prancha, ou a rabeta somente. Existe a rabeta fish, existe o swallowtail, que chamam também, a fish chama de swallow também, e tem a pin, que é
em forma de agulha, pintail, ou com bem mais fechada, e tem a diamond, que é meio um quadradinho no fundo. Pode ser um quadrado grande, como pode ser um quadrado pequenininho, mas o fundo de sua prancha acaba com o diamond, que é uma coisa reta, ou uma ponta, ou uma forma de peixe. E a Towin? A Towin, rapaz, é simplesmente a prancha de Towin é uma prancha feita para ser pusada. É a prancha mais usada em Nazaré, por exemplo, em Jaws e Mavericks. Quando não dá mais para remar, o pessoal usa pranchas de Towin. Towin é uma prancha que hoje está muito aprimorada. Quando eu comecei a fazer Towin no final dos anos 90, em 97 a 2000, que eu fiz Towin, a gente ainda tentava fazer Towin no início lá no Havaí com pranchas 7 pés, com pranchas que a gente achava que tinham que aturar mais a onda grande, né? Porque quando a gente começou a usar pranchas menores, pranchas 5 pés, 6 pés, que eu já tinha 40 anos quando eu comecei Towin, mais ou menos, e a julgar também, quando eu comecei o Towin e fui para essas pranchas pequenas, eu já não usava mais essas pranchas 5, 10, 6 pés para surfar. Entendeu? Eu usava prancha 6,4, 6,6, umas pranchas mais gordinhas, umas pranchas mais largas, para eu conseguir surfar por causa da idade dos 40 e do peso já a mais que eu tinha. Então a prancha de Towin, ela foi se aprimorando. Hoje a prancha de Towin é bem pequena, mas ela leva peso dentro dela, a depender do que for fazer. Eles botam muito peso na prancha para a prancha não quicar, para a prancha não bater, para a prancha conseguir a impulsão para você passar aquela espuma toda quando você solta a corda e que você dá o drop. Então, uma prancha de Towin pode ser de todos os tipos, ela pode ser levinha, ela pode ser com peso, depende do tipo de onda que você quer surfar com ela. Mas normalmente é uma prancha pequena e uma prancha que tem alças. Né? Para o surf muito grande, você usa alça. Quando a gente fazia Towin em onda de 8, 10 pés, que já é muito grande para aqui, mas que para o Havaí era pequeno, quando a gente surfava 8, 10 pés com pranchas de Towin, a gente não botava peso, a gente não usava nem alça. A gente ia com uma prancha comum nossa e surfava só sendo puxado como um esqui. Mas quando você vai para uma onda maior, você bota as alças, porque ajuda muito, tanto na levantada do esqui, né, do coisa, como ajuda para você mudar de direção ou você ter equilíbrio na prancha pegando a onda grande. Qual foi o ponto de virada que fez você perceber que dava para viver de surf? Rapaz, até hoje essa virada não veio. É muito complicado viver de surf. Quem vive de surf hoje e se dá bem, ou você conseguiu com seu podcast ou fazendo suas pranchas, mas é muito complicado, porque é um mercado complicado de pranchas. O mercado de julgamento também é muito difícil, você ganha pouco, não dá para se sustentar só com isso. Os 20 anos que eu fui juiz de surf, eu só pude fazê-lo porque meu pai mandou eu ir embora e ir atrás de meu sonho, que ele cuidaria da escola de meus 3 filhos que eu deixei no Brasil, ainda meninos, né? Quando eu fui embora, eu com 40 anos para ser juiz, para tentar ser juiz e para voltar a surfar no Havaí, que era o que eu queria realmente, eu fui nessa intenção, mas se eu tivesse que ajudar meus filhos, criando eles, pagando escola e pagando saúde, pagando essas coisas todas, eu não teria vingado nem como juiz, nem teria dado certo. Mas por meu pai achar que eu devia ir fazer o que eu gostava e me dizer que eu não me preocupasse com a escola e saúde de meus filhos, isso me deu uma certa vantagem, porque eu vivi solteiro quase 20 anos, só cuidando das minhas coisas depois dos 40. Né? Então, depois dos 40, eu pude conhecer um monte de lugar do mundo, ou voltar para esses lugares, Austrália, Japão, Fiji, Tahiti,
Nova Zelândia, Peru, Chile, entendeu? Então, todos esses lugares eu pude voltar para julgar, né? Tahiti eu fui 20 anos por causa disso. Então, me abriu essas portas para mim, né? De eu continuar me mantendo no surf, mas numa vida muito regrada e que quando você sai, você não tem aposentadoria, você não tem nada, porque é uma firma internacional. Então, é complicado para todo mundo que trabalha com surf. Você vê grandes atletas hoje aqui, os melhores atletas da Bahia hoje não tem patrocínio para o que fazem. O pessoal de Onda Grande praticamente tá ali, se você não tiver outra coisa como Yuri Soledade ou não tiver outro ramo que você possa sustentar o seu surf ou o seu vício, você não consegue viver do surf. Então eu acho que até hoje o surf é muito difícil de viver e eu só pude fazer isso porque meu pai me deu essa oportunidade. Vários programas vocês falam que vão contar as histórias de acidentes e de perrengues, mas nunca chega. Quando vai rolar um programa mais descontraído, bebendo, fumando ou contando as histórias mais engraçadas? Rapaz, bebendo eu não sei se dá certo não. Fumando eu acho que dá, porque fica todo mundo de bobeira falando besteira. Mas eu acho que o álcool faz as pessoas ficarem um pouco mais agressivas ou falarem besteiras ou dizer coisas que talvez não caibam num podcast ou num coisa. Mas nós provavelmente vai acontecer quando a gente começar a contar a história do Brazilian Nuts e dos havaianos nas Ilhas Havaianas, porque os perrengues lá foram muito maiores, apesar de eu me lembrar de vários perrengues em Saquarema, em lugares do Rio, Prainha, etc., ou Grumaria, etc., apesar de eu me lembrar de sufocos no arpoador, de briga com o pessoal e tal, eu acho que quando a gente juntar o pessoal do Brazilian Nuts, que realmente teve aquelas vacas incríveis, e os perrengues que a gente passou mergulhando ou em Onda Grande, quando eu juntar essa galera, a gente vai poder fazer esse descontraído aí, mas vai ter que ser outro formato, não nesse formato aqui que só cabem 4 pessoas. Acabaram as perguntas, mas se você tiver alguma consideração final, é seu programa. Galera, é isso aí, viu? Nós estamos mudando, vamos ter um programa agora às terças e quintas. O programa vai ser diminuído para 30 minutos, 25, 30 minutos, que a gente descobriu que você só assiste 25 minutos dos programas que a gente faz. Você não. A maioria das pessoas que sintoniza. A gente viu que o Programas e Resposta deu um ibope muito bom. Ou eu vou estar respondendo, ou o Clay vai estar respondendo, talvez sozinho. Nós vamos também fazer uns experimentos de fazer uns podcasts, só eu perguntando e só Clay perguntando as perguntas também, para facilitar da gente não ter que juntar tanta gente para fazer o podcast. Hoje mesmo o Jairo Zollinger veio aqui, com 80 anos de idade, fez 80 ontem, e eu tentei fazer um pod com ele rápido e não pude fazer porque eu tinha que chamar a Clay, tinha que fazer as outras coisas. Então eu vou tentar começar, que a gente não perca esse tipo de oportunidade, e fazer uns podcasts só Clay perguntando ou só eu perguntando, para a gente não deixar de fazer o nosso dever de casa.